Existe um momento na vida de toda atriz ou daquela pessoa que tem aquele sonho, aquele desejo de se tornar atriz, em que o chamado fica praticamente impossível de ignorar. Às vezes, esse chamado ele aparece quando você olha e assiste um filme, ou quando você tá numa peça da escola, ou quando você tá num sonho que você olha e fala assim, meu Deus, era isso que eu queria mesmo. Ou até mesmo no meio do tédio, quando você tá sem fazer nada. Mas a coisa mais importante é que você percebe que não tem como você viver de outro jeito. Não tem como você ignorar esse chamado. E ao mesmo tempo, existe o outro lado da moeda, que é eu tenho medo. Começa a surgir dúvidas. Será que eu não tô sonhando algo demais? Será que isso é pra mim? Será que eu, dentro dessa realidade que eu vivo, eu vou conseguir realizar esse sonho? Será que esse é o momento certo de eu dar esse passo? E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero ajudar você a entender se esse sonho é realmente o destino ou se ele é algo passageiro. E tem uma coisa que eu te garanto dentro dessa conversa, que você vai conseguir poupar anos de confusão, de culpa e de frustração. Porque quando você tem a certeza, você consegue finalmente ter a coragem de seguir em frente. Ou seguir em frente na sua carreira de atriz, ou seguir em frente em outra coisa que talvez faça mais sentido. Mas de qualquer maneira, você vai ser condizente com você vai seguir em verdade. E quem sou eu? Meu nome é Suzana Araújo, eu sou guia de carreira e eu tô aqui para ajudar você a conquistar o seu sucesso na sua carreira de atriz. E hoje a nossa conversa vai ser basicamente pra gente ter como se fosse uma aula. Então, pega o seu caderno, pega a sua caneta, vamos lá, a gente vai bater esse papo. Vai demandar um tempo, então coloca o seu celular em algum lugar que você consiga assistir e anotar coisas, porque no meio do nosso encontro vai ter uma coisa especial também, que é uma surpresa, que eu costumo fazer só com as minhas alunas, mas eu vou fazer com você aqui também. Se você ainda não seguiu, não se inscreveu nesse canal, já começa a fazer isso, ative as notificações e se você tiver pelo celular, você consegue hypar esse vídeo, ajuda muito a minha pessoa. Então, vou deixar aqui embaixo também o nosso material de aulas, que é esse aqui. Então a gente começou a falar sobre a primeira coisa, né? Sobre o seu chamado, o chamado que você recebeu como atriz. E a próxima coisa que nós vamos conversar é sobre por que essas dúvidas existem? O que será que está acontecendo dentro de você que traz tanta angústia e tanto medo das coisas darem errado? E normalmente essas coisas acontecem por causa de uma romantização dentro da carreira de atriz. E essa romantização, ela inclui dentro dessa narrativa, dessa historinha que as pessoas gostam de contar, como por exemplo, o mito da descoberta. O mito daquela atriz que foi descoberta. Ela estava andando por aí e por acaso, menina, ela caiu dentro da Netflix, ela caiu dentro da Globo, ela caiu dentro de uma emissora famosa ou dentro de alguma coisa famosa e por conta disso ela conseguiu finalmente conquistar toda a carreira de sucesso dela. Ela não precisou de talento, ela precisou só de talento, ela não precisou estudar, ela não precisou se dedicar, as coisas simplesmente aconteceram. E aí o que passa a acontecer com você? Você começa a olhar a sua realidade e fala, mas putz, eu não moro em São Paulo. Como é que eu vou conseguir ter essa realidade? Eu não estou em outro lugar que tem tantas oportunidades. Como é que eu vou chegar lá? Precisei pausar, mas eu vou continuar da parte que eu me lembro. Mas a verdade é que 99% das atrizes que você admira, elas não foram descobertas. Elas não estavam com uma carreira pronta. Elas não estavam andando na rua e um belo dia elas se tornaram as atrizes que você acha que ela é hoje. A grande maioria delas estavam se preparando para que um dia a oportunidade chegasse. E o que eu vejo a grande maioria das pessoas fazerem é o inverso. É esperar a oportunidade vir para a pessoa começar a se preparar. E aí o que acontece? Quando a oportunidade vem, ela vem, claro, com muitas expectativas. Mas se você não seguiu os 4 pilares que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui, o que vai acontecer? Vai vir a oportunidade e pode ser que você sabote essa oportunidade.
Porque ele vem também cheio de crenças de que você talvez não dê conta, como a gente falou ali quando você recebe o chamado. Talvez você não mereça, talvez você não consiga. Por que que você vai se frustrar tanto não conseguindo, se colocando nessa situação, sendo que você não vai conseguir e não é pra você? Então, a grande maioria das vezes, o que acontece é que as pessoas sabotam as próprias oportunidades porque elas não acreditam que elas são merecedoras, merecedoras da oportunidade, merecedoras de uma nova realidade. As outras atrizes, o que acontece é que elas criaram as oportunidades dela. Elas mostraram que elas eram. Elas ficaram por muitos anos vivendo o prós e o contra dentro de uma carreira de atriz, porque existe. E é por isso que eu comecei esse quadro, esse momento, né, que a gente está chamando aqui de um mito da descoberta, porque a grande maioria das vezes as pessoas acham que ser atriz é só sobre aplauso, é só sobre grande parte de ser vista, de estar no tapete vermelho, de usar roupas chiques. E a Fernanda Montenegro tem um conselho muito interessante para quem decidiu a começar agora na carreira de atriz, que é mais ou menos esse aqui. Ansiosidades, com realização de sua opção sexual, com Peraí que tá um pouquinho. até com licenciosidades. Aqui, ó. Sinceramente. Mas é um choque ouvir isso de você. Aqui. Eu sempre digo, desista. Não passe perto. Saia disso. Digo sinceramente. Mas é um choque ouvir isso de você. Mas é verdade. Porque confundem teatro com liberdades, até com licenciosidades. Quando a Fernanda Montenegro falou isso dentro da entrevista, a grande maioria das pessoas não entenderam. E teve sim, por exemplo, alguns colegas meus dentro do mundo do teatro que desistiram da carreira por um tempo. Porque eles falaram assim: eu quero saber se eu realmente quero seguir isso. Você não precisa começar e desistir. Você precisa ter certeza de que você está se guiando não só pelo seu racional, mas sim pelo seu emocional, que é basicamente o que nós vamos fazer aqui nesse próximo passo que nós estamos seguindo dentro do nosso encontro. Porque a gente precisa das duas coisas. Se for muito emocional a sua decisão, então se for só pelos aplausos, só pelo seu desejo de ajudar alguém, né? Uma vez eu tava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa pegou e falou assim: eu queria muito ser atriz para ajudar a minha família. Olha só, ela queria ser atriz para ajudar o outro. Não era nem sobre ela. Então, muitas vezes, quando a gente não escolhe a carreira pelo que nós queremos, pelo que eu desejo, porque a minha alma grita por isso, eu não sei fazer outra coisa a não ser isso. Eu não sei, não tenho outra escolha a não ser isso, né? A pessoa, quando chega a parte racional, que é uma carreira, e ela demanda tempo, e ela demanda investimento, e ela demanda treinamento, quando chegar a esse momento, que é o momento mais pé no chão, a pessoa não aguenta. Ela não banca. E é muito comum, por exemplo, que em faculdades de teatro, a grande turma comece com muita gente. Então, a minha turma de teatro começou, eu sempre falo, entre 30 e 33 alunos, mais ou menos assim, e nós terminamos com cerca de 24, 23, até 22, depende muito do semestre que nós estávamos na faculdade. Às vezes entrava um, às vezes saía um. Mas de qualquer maneira, terminou a turma com essa quantidade de pessoas e mesmo assim, atualmente as pessoas que eu acompanho são 5 ou 4 pessoas que trabalham com essa quantidade que trabalham com atuação, que trabalham dentro do mercado da atuação. Sou eu e mais uns 2, 3 caras pingado que a gente vê vivendo da carreira da atriz e não sobrevivendo dela, que é bem diferente uma coisa da outra, mas a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. E aí, quando você não consegue equilibrar o racional com o emocional, que é o intuitivo, né, o sensível, que eu gosto de chamar, você começa a se iludir, a achar que ser atriz é muito difícil e que mesmo assim você deveria seguir porque é um esforço,
que deve ser passado, que deve ser vivido por qualquer pessoa. Então eu tô aqui para ajudar você nesse momento a fazer uma ferramenta que nós chamamos aqui dentro da escola de meditação ativa para ajudar você a descobrir se é esse caminho mesmo que você quer seguir. Se é esse caminho mesmo que você quer viver a vida inteira na arte. Será que você consegue não fazer isso? Então, nós vamos fazer uma meditação ativa. Como você já sabe, é uma meditação ativa. Então, você não precisa ficar, eu não vou pensar, eu vou guiar você nessa meditação. Vou pedir para você deixar o seu celular em algum lugar, que nós vamos fazer isso agora. Colocar um fone de ouvido, se você tiver, se você puder. E escolher um outro caminho. Pode ser um outro caminho, pode ser uma outra profissão, pode ser um caminho que é para agradar os seus pais, pode ser um caminho que é para agradar alguém que falou para você que você ia ganhar mais dinheiro fazendo isso. Não necessariamente precisa ser uma outra profissão, mas fazer uma outra coisa. Se vocês estiverem ouvindo um gatinho, é porque é a Fênix, ela é a nossa mascote aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá, sentando numa posição confortável, numa posição tranquila, pode estar com as pernas cruzadas ou com as pernas encostando no chão, em algum lugar. Se você estiver no ônibus, também dá tempo de fazer essa meditação, ela tem cerca de 6 minutos, ela é bem tranquila. Eu vou colocar a nossa musiquete e você vai fechar os seus olhos e vai inspirar e soltar o ar. Mais uma vez, inspirando e soltando o ar profundamente. Enche o corpo de ar e solta. Eu quero que você comece a pensar que fazer esse exercício é tranquilo, é confortável e é seguro. Você pode seguir ele. Eu vou pedir agora para que você vá relaxando partes do seu corpo. Então, vamos imaginar que tem algumas mãos fazendo massagem na sua cabeça e essa massagem vai ajudando você, vai te ajudando a relaxar tanto a sua mente quanto os seus pensamentos. E esse relaxamento vai descendo por todo o seu corpo, pelo pescoço, ombros, braços, mãos, barriga, quadril, perna direita, pé direito, dedos direitos, perna esquerda, pé esquerdo e dedos do pé esquerdo. E agora o seu corpo está todo relaxado, então enche o corpo de ar, relaxa. E eu quero que agora você imagine que você está numa bifurcação. Essa bifurcação, ela vai para o lado esquerdo ou direito. No meio dessa bifurcação, que são 2 caminhos, tem uma placa. No meio dessa placa está escrito: para a esquerda, você vai seguir o seu sonho de ser atriz. E para a direita, você vai seguir um outro objetivo, fazer outra coisa. Talvez um curso que você queira fazer, que você acha que é aquilo que vai te dar dinheiro, ou que alguém disse que é isso que vai te dar dinheiro. Talvez uma carreira, uma outra carreira que alguém disse que seria bom para você. Percebe a sensação de estar no meio dessa bifurcação? É desconfortável? É tranquilo para você? Te dá uma sensação de, eu deveria fazer uma escolha logo e ir logo? Ou te dá uma sensação de, tudo bem, eu vou experimentar os dois e eu vou ver como é para mim? Agora eu vou convidar você a começar a caminhar pelo lado direito. E enquanto você está caminhando, eu quero que você perceba como você se sente. É um caminho tranquilo? Você consegue andar por ele de forma leve?
Existem obstáculos? Tem alguém te aplaudindo enquanto você caminha? Tem alguém caminhando com você? Essa pessoa que caminha com você, ela torna o caminho mais leve ou ela tá te cobrando? Percebe no seu corpo como ele está tenso, livre. Enquanto você está caminhando, eu quero que você veja lá na frente que o seu objetivo é o seu maior objetivo, que está lá na frente. E você caminha, você chega nesse dia, que é o dia maior dentro dessa carreira, né? Dentro desse objetivo que você colocou. Você tá feliz? Se sente realizada? Tá triste? Sente que fez tudo isso e foi bom? Sente que fez isso só pra agradar alguém? Qual é a sensação? Deixa essa imagem montada e coloca em terceira pessoa, fora da imagem. E olha pra você. Ela tá cansada ou feliz? E agora você vai voltar pra bifurcação. Só que dessa vez, você vai pro lado esquerdo. Então vamos lá? Comece a caminhar pelo lado esquerdo e comece a perceber como está o seu corpo. Você está tranquila? Existem desafios? Você tem vontade de enfrentar esses desafios ou você tem vontade de paralisar e desistir? Vale a pena ultrapassar por eles? Tem alguém te aplaudindo ou você está sozinha? E caminhar sozinha, que sensação que dá? Tá valendo a pena? Lá na frente, mesma coisa. Você tem o maior dia, a maior realização dentro da sua carreira de atriz, não interessa qual seja. Entra nela e percebe como você se sente. Você tá feliz? Realizada? Valeu a pena? Não valeu a pena? Você faria tudo de novo? Se você pudesse ter ajuda, você teria aceitado para seguir esse caminho? Como é para você? Tem gente que você gostaria de ter conhecido e que agora tá com você nessa cena? Agora eu vou pedir para você voltar na bifurcação e você vai escolher um caminho. E à medida que você escolhe um, o outro vai desaparecer. Pelo menos por um tempo, talvez. Então, vou pedir para você fazer a sua escolha e começar a caminhar. Enquanto você está caminhando de forma leve, porque é uma escolha, era o que você deveria ter feito. Você vai voltar aqui com a leveza de que você fez a escolha certa. Mesmo que não seja o que você idealizou. É a escolha que você precisa fazer agora. Então, volta para cá. Eu vou contar de 3 até 1. E você vai abandonar esse exercício. Então, você vai deixar essa imagem se desfazer e vai voltar para cá. Então, vamos lá? 3. Vai voltando com essa leveza de fiz uma escolha, eu sei o que eu tô fazendo. Essa é a minha verdade, é isso que eu quero fazer. 2. Enche o corpo de ar e solta. Com certeza, com tranquilidade. 1. Mexe os dedos das mãos e dos pés. E volta pra cá e olha pra mim. Enche o corpo de ar e solta. E aí, como é que foi pra você essa meditação ativa? Foi reveladora? O que acontece, a grande maioria das vezes, é que algumas coisas a gente quer ignorar. Então talvez a gente sinta que não vale a pena a gente seguir por esse sonho. E essa ferramenta ela vai ajudar você a decidir se você vai fazer isso agora ou daqui a alguns anos. Eu gosto muito de falar que a gente não deveria adiar tanto os nossos sonhos assim,
mas eu sei que nem todo mundo vive uma realidade que é possível que você abra espaço para isso. De qualquer maneira, você pode ficar esse vídeo até o final, porque afinal de contas eu sou guia de carreira e pode ser que eu te ensine alguma ferramenta aqui que vai te ajudar a seguir os seus próximos passos. Talvez de mentalidade, talvez algo que você precisasse saber, e aí por conta disso, aqui dentro dessa ferramenta, dentro dessas ferramentas que eu vou te mostrar, isso contribua para você construir um plano, tá bom? Bora, então, vamos continuar? Muitas vezes, os desafios que você encontrou quando você viu a sua carreira de atriz, então os obstáculos e tudo mais, a grande maioria desses obstáculos, eles não são reais, mas a gente torna eles reais. Existem muitas teorias que comprovam que a grande maioria das vezes a gente não vai em busca dos nossos objetivos pelo simples fato de acreditar que quem nós somos não conquistaria aquela carreira. Então, o fato de eu morar no interior impede que eu me torne atriz. O fato de eu morar em um lugar que não é o estado de São Paulo, que não é São Paulo, impede que eu alcance oportunidades. Eu ser tímida impede. O fato de eu ser uma pessoa que tem uma memória ruim impede de eu ser atriz. Ao invés de nós criarmos atalhos, nós vamos criando muros. E esses muros vão criando a ilusão de que você não vai conseguir realizar o seu sonho de ser atriz. Mas deixa eu te contar um negócio que você precisa muito saber. Meu amor, a grande maioria dos testes hoje são online. A grande maioria das primeiras fases de testes acontecem de forma online. A grande maioria das coisas do mercado da atuação estão sendo gravadas de forma digital. Então, onde você mora, o seu CEP não define se você vai ter sucesso ou não na sua carreira. Assim como quem você é hoje não deveria ser visto como um impedimento, mas sim como uma maneira da gente conseguir. Um minutinho, a Fênix tá miando. Fênix! Vem cá, princesa! Vem, por favor! Desculpa. Mas pelo simples fato de que essa é a sua maior força. É isso que você deveria usar para te entusiasmar por seguir esse caminho. Muita gente espera o cenário perfeito para começar na carreira. E aí o que acontece? O tempo passa. E aí quanto mais o tempo passa, outras prioridades você vai colocando na frente do seu sonho. E aí chega um momento que você fala, agora eu não vou mais, né? Já se passaram 7 anos. Mas daqui 7 anos vai ter passado 7 anos do mesmo jeito que já passou agora. Entende? Então, qual é o melhor momento para começar na carreira de atriz? Agora! É sempre agora. Independente do que você for escolher fazer, é agora. Agora é o momento. Assim como aconteceu com a Kali, eu vou deixar aqui o depoimento dela. Ela é uma pessoa que mora no interior do Rio Grande do Sul e mesmo assim já está se preparando para a oportunidade quando ela surgir. E ela vai surgir. E aí ela vai poder aproveitar de forma confiante. Tá bom? Aqui tá o depoimento dela, para aqui para você conseguir ler bem bonitinho. Você consegue aumentar, tá? Tá, mas tudo bem, Suzana, eu já entendi. Quem eu sou não define o meu sucesso ou não dentro da minha carreira de atriz. Mas eu vou precisar muito... Peraí. Precisei pausar porque a Fênix tava miando muito e isso atrapalha o áudio. E ela decidiu que ela vai ficar deitadinha no meu colo. Então vamos ver por quanto tempo isso vai durar. Quem sabe um dia vocês conheçam a Fênix. Mas a gente estava conversando, né? Sobre esse fato. Então, se isso não me define, tem uma música muito bonita que ela fala, né? Que um homem não me define, minha casa não me define, não me define, eu sou meu próprio lar. Você, minha filha, é a coisa mais divina dessa terra. O que você tá falando por aí que você não vai conseguir realizar esse sonho só porque, eu sou tímida demais. Para com essa palhaçada, que doideira é essa? Sabe, a grande maioria das vezes a gente tem que transformar uma coisa que a gente não gosta na nossa maior oportunidade. Então, ao invés de ficar, eu sou tímida, 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 eu descubro como vencer a minha timidez. Ou você acha que eu nasci desse jeito? Sério mesmo? Sério mesmo? Que você acha que eu nasci sabendo falar pra câmera? Minha filha, foi muito desafio. Teve muito desafio até chegar aqui. Mas vamos lá, que esse vídeo já tá ficando longo. Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai começar a construir essa carreira? Aqui na escola, nós utilizamos
método e ferramentas para você conseguir construir. Quais são os métodos? Como que a gente constrói isso? A gente constrói com 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar do destrave. O segundo é o plano de carreira. O terceiro é a atuação. E o quarto é para você conseguir gravar o seu material. Eu vejo muita gente na internet falando asneira, falando que você, que acabou de começar na sua... Decidi que eu quero ser atriz. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma agência. A primeira coisa que eu vou fazer é inventar de construir um material. Como que você vai construir um material se você não sabe atuar? Como que você vai atuar se você tem medo de passar vergonha? Percebe que uma coisa não combina? Que esse plano não faz sentido? Você está começando pelo fim e não pelo começo? Então, aqui dentro desse método, você vai ter passo por passo do que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Primeiro, destravar, pegar esses medos e essas angústias que você tem e transformar elas em uma limpeza para você poder mostrar a sua maior qualidade e não ficar focando no seu medo, no medo de alguém não te aceitar, no medo de uma pessoa julgar você, porque basicamente é isso que você está fazendo. E pessoas que ficam se julgando é porque elas não conseguem, não têm coragem de ser elas mesmas. E aí, se você não tem coragem de ser você mesma, como que você vai realizar um sonho? E nem tô falando da carreira de atriz, tô falando de tudo. Se você vive a sua vida tentando agradar os outros, seguir a carreira dos outros, como que você vai realizar os seus objetivos? Vai ficar o resto da vida dependendo do outro? Não vale a pena. Eu tenho uma plena convicção que a gente vem nessa terra para ser feliz. Você também. E nós somos felizes quando a gente realiza os nossos sonhos. Tá bom? Então, primeira coisa, destravar, fazer uma limpeza, uma faxina nas emoções, para que você não fique com medo e não sabote as suas oportunidades. E aí você deve estar achando que eu tô falando asneira, mas eu sou terapeuta também, então eu estudo o comportamento do ser humano há muito tempo. E eu sei que se você não se acha uma pessoa merecedora de grandes coisas na sua vida, provavelmente você vai sabotar quando essa oportunidade chegar. Então, o que aconteceu foi que eu tenho uma comunidade online gratuita. Vou deixar essa comunidade aqui embaixo para você acessar. E o que aconteceu foi que, sem querer, eu mandei um teste que eu ia mandar para as minhas alunas, que são as titânias. Eu ia mandar um teste, eu mandei para esse grupo. E eu nem percebi. Aí, quando eu olhei, falei assim, gente, eu mandei o teste para vocês. Quem aproveitou? Existiam mais de 100 pessoas nessa comunidade na época. E ninguém aproveitou. Independente se a pessoa tinha o material pronto ou não. Existiam pessoas, inclusive, que tinham o material pronto. E mesmo assim, elas não aproveitaram a oportunidade. E aí eu perguntei para elas por que elas fizeram isso. E porque elas estavam com medo. Eu tenho medo de ser rejeitada. Como assim você tem medo de ser rejeitada? Precisa limpar esse medo de rejeição. Esse sentimento de rejeição. Esse medo de se aproximar das pessoas e se achar interesseira. Tudo isso precisa de limpeza. Porque se você acredita que só porque você se aproxima de uma pessoa é porque você é uma interesseira, você não vai conseguir nenhuma oportunidade, você não vai fazer uma coisa mais importante dentro do mundo da atuação, que é networking. Mas beleza, isso aí é um pensamento mais profundo. A segunda coisa é você montar um plano de carreira. O que é um plano de carreira? Você vai definir as metas. E nós definimos isso primeiro, entendendo como que você vai fazer dinheiro na carreira de atriz, porque você tem que parar de achar que você vai ser uma sobrevivente na carreira e entender que você vai ser uma pessoa abundante, que vai fazer dinheiro nessa carreira. Você vai descobrir, e aí você precisa descobrir dentro do seu plano de carreira, como você vai ter várias linhas de vendas, de dinheiro, de verba. Como você vai ter muitas linhas para fazer dinheiro. Porque se você tá na ilusão de que você vai ser atriz e que você vai ficar milionária de um dia pro outro, eu te garanto que não vai ser assim. Talvez exista uma grande sorte, você seja muito abençoado de logo no seu primeiro trabalho as coisas já andarem. Mas normalmente as coisas vêm para quem já está se movimentando. Normalmente é assim. Tá bom? Então precisa ter um plano. Que curso eu vou fazer? E eu vou fazer esse curso por quê? Quanto ele vai me custar? A Fênix aqui.
Fala oi, oiê! Agora ela decidiu que ela não quer ficar no colinho mais. Então, que curso que eu vou fazer? Sabe? Tudo isso a gente resolve e constrói um plano de carreira de até 10 anos para você ter a noção de aonde você está indo. Porque vão existir momentos que as pessoas vão duvidar de você e vão existir momentos que você mesma vai duvidar de você. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar para o seu plano de carreira. No momento que você tiver, você volta pro plano de carreira. Porque é ele que vai te sustentar. Você sabe para onde você tá indo, a direção. Lembra da meditação ativa? Eu sei para onde eu tô indo. O caminho é esse. Aí quando alguém fala asneira, ai, carreira de atriz não dá dinheiro. Você fala, eu não ligo pra sua opinião. Eu tenho um plano de carreira. O problema é teu que você acha que não dá dinheiro. Porque nada nesse mundo dá dinheiro. As pessoas fazem dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Eu não sou criança. Tá? A terceira coisa é você estudar atuação, para você se sentir mais confiante nas cenas. E por último, você constrói o seu material de atriz e aprende a fazer networking de uma vez por todas. Aprende também a construir os seus próprios projetos. Tudo isso é importante. A próxima coisa que nós vamos conversar é: beleza, quais são as coisas que vão atrasar a minha carreira? Erros que você pode evitar para que você não se perca no meio do caminho, além das coisas que eu já falei aqui, né? Então, esperar ser validada por alguém. Então, esperar que você vai falar sobre o seu sonho de ser atriz e as pessoas vão apoiar você. Não vão, porque as pessoas não têm coragem de seguir nem o sonho delas. Por que elas falariam para você seguir o seu? A grande maioria das pessoas que não apoiam o sonho uma das outras é porque elas não conseguiram realizar o delas e elas acham que você também talvez não consiga. Dá uma olhada. Por exemplo, a minha mãe e o meu pai morriam de medo da minha carreira. Eles não sabiam como que era uma carreira de atriz. Como que a Suzana vai se virar? E eu vivo 12 anos dessa carreira. Alguma coisa certa eu fiz. E eu botei tudo dentro desse método, dessa ferramenta, dentro dos 4 pilares, que é a Titânia. Que se você quiser participar, eu vou deixar aqui embaixo um número para você entrar em contato e perguntar como a Titânia funciona. Ter vergonha de começar simples. Todo mundo quer começar do alto. Ai, eu sou famosa, rica. É, né? Todo mundo quer. Mas pagar o preço, ninguém quer, né? Comparar o seu bastidor com o palco do outro. Comparação é um sintoma de insegurança. E é muito injusto com você. A outra pessoa teve outra história, outra vida, outro jeito de fazer, mas você insiste em comparar a sua história, a sua vida, a sua realidade com um outro. É por isso que eu fico revoltada quando eu vejo gente fazendo vídeo de TikTok dando diquinha de como você vira atriz. Ela tá dando a experiência dela, que é particular, sobre como você constrói a sua carreira de atriz. O que deu certo para ela, mas o que dá certo para ela não necessariamente dá certo para você. Às vezes essas pessoas, elas possuem fotógrafos, gente que vai ajudar ela a conquistar a carreira mais rápido. E você não tem isso. Como que você vai fazer isso dentro da sua realidade? E pular etapas porque tem pressa para ser reconhecida. Nessa carreira de atriz, uma coisa que vai ser testada em você é a sua paciência e a sua resiliência. E eu te garanto isso, porque eu sou resiliente há 12 anos dentro da minha carreira de atriz. E eu, assim, pra falar, ah, meu Deus, deu frutos para as pessoas, porque eu realizei o meu sonho de ser atriz. Mas para mostrar para os outros, só o ano passado eu gravei 3 filmes, 2 estão em pós-produção, trabalhei como produtora, alguns eu apareci em algumas cenas como atriz também. Nunca vai sair. Atuei dentro de um curta. Todas essas oportunidades eu levei para as minhas alunas. As minhas alunas também apareceram nesse filme como figurantes. Em algumas cenas junto comigo como figurante também. Ai, agora eu tive sucesso? Não, eu tive sucesso na minha carreira muito antes. Eu tive sucesso na minha carreira quando eu fui para fora do país e apresentei uma peça. Eu tive sucesso na minha carreira quando eu tive uma turma lotada de alunas. Eu tive sucesso na minha carreira quando as minhas alunas apresentaram a cena pela primeira vez e não ficaram com medo, ninguém chorou. Isso é sucesso. O que é sucesso para você? É o que os outros veem ou o que você quer? E aí a minha pergunta para você é, se você desejar seguir, se esse vídeo em algum momento despertou em você um sentimento de
ok, eu quero saber mais do que a Suzana sabe, ou eu quero fazer parte de um grupo de pessoas que estão no mesmo nível que eu e que estão com as mesmas angústias, eu convido você a participar da nossa comunidade de atriz, que é a nossa comunidade. Tá errada aqui. A nossa comunidade é Destravando a Sua Carreira de Atriz. O link está aqui embaixo. E é lá onde eu mostro para você toda semana um passo a passo para você construir a sua carreira de atriz. Nós mandamos áudios, mandamos materiais e existem também alguns sorteios que estão rolando para uma aula de plano de carreira, que vai acontecer na primeira semana de novembro, mas mesmo que você esteja assistindo esse vídeo depois, não tem problema, existirão outros sorteios também. Então o link tá aqui na descrição. Conta aqui pra mim se alguma parte desse vídeo tocou você profundamente, se você tem alguma dúvida, porque provavelmente a gente vai pegar as dúvidas desse vídeo e vamos postar lá. Eu fiquei muito contente de fazer esse vídeo. Eu espero que a meditação ativa tenha movimentado você de alguma maneira. Faça ela sempre que você tiver em dúvida. Ela não serve só para carreira de atriz, mas se você tiver em dúvida entre um caminho e outro, faça essa meditação que ela vai te ajudar a encontrar o caminho, a saber o que é melhor para você, porque a única que pode decidir isso por você é você. Espero que esse vídeo também tenha te empoderado de alguma maneira, porque esse é o meu objetivo, ajudar as pessoas a fazerem escolhas dentro da carreira delas, mas que faça sentido e que respeite a sua história, a sua realidade e honre com verdade quem você é. Eu sou Suzana Araújo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, ative o sininho. Beijos brilhantes da Su e a gente se vê numa nova oportunidade. Tchau, tchau!